tu lembra de alguma situação engraçada, um mico em inglês ou com um aluno, assim, alguma coisa que aconteceu? Bom, em inglês, é o que eu sempre falo, foi a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, que eu cheguei, aquele voo noturno, eu cheguei, que era um zumbi, em Dallas, que é um lugar onde eles falam antes de qualquer coisa, outra coisa antes do inglês, né? No Texas, porque é um sotaque muito pesado, primeira vez lá. Aí, um guarda, tipo assim, um cara muito alto, eu bati no ombro dele, ele olhou para mim, Sir, food. Aí eu falei, meu Deus, o que você perguntou? Se eu comi no avião? Se eu tive comida no avião? Cara, olha a minha cabeça. Alguém vai perguntar para a pessoa se ela comeu no avião de um voo de 12 horas? Aí eu falei, yeah. So this way here, sir. Então vem por aqui. So, no, my guys are there. No, but I'm absolutely sure that now you're going this way, sir. Eu vou dizer não para um cara daquele tamanho. Aí eu fui lá e eu disse, o que eu falei? Meu Deus, o que ele perguntou? Depois que eu me liguei, que ele tinha me perguntado se eu tinha comida dentro da mala. Aí eu disse, eu entendi. Daí, tipo, ma'am, there was a mistake. I don't have food in my bag. E ela, we're gonna see now, sir. We're gonna see now. Meu Deus, muito tenso, sério. Mas tudo bem, abriu, fechou. Então, assim, ó, a dica que fica é, prestem muita atenção no que eles vão perguntar para vocês, E tá? também, se não entender, não tenha medo de perguntar. Sorry, could you say that again? Exatamente. Could you speak more slowly? Né? Could you repeat that? I've just waken up. Coisa nesse sentido. Façam Esse foi um viagem. E façam... E façam o SOS Viagem para não passar por perrengue. Rodrigo, quer contar uma situação? Ele tá lidando... Bom, vou contar a minha história, que também aconteceu no Texas, mas dessa vez foi em Houston. 2007 foi minha primeira viagem, foi minha primeira vez assim, andando de avião, primeira viagem internacional, tudo. E eu fui para uma casa de família num programa de intercâmbios também. E a gente tinha, né, um momento nosso lá, né, com a família e tal. E eu lembro que o meu pai lá, o Mr. Jim, que era super engraçado. Mr. Jim. Ele super engraçado, ele convidou alguns parentes lá pra gente jantar. E aí eu todo descolado, né, querendo trocar ideia em inglês e treinar o meu inglês. Aí tinha uma criança e eu falei assim, oh, that's your nipple. E aí eu apontei, né, pra quem não sabe, nipple é mamilo, né? E olha só, mas tem lógica, porque assim, ó, a gente aprendeu que a letra E em inglês é I. N com I, ni. P tem som de P. Só que eu não pensei assim, PH vai ter som de F, né? E o W tem som de U, né? Que é o que a gente aprendeu lá. Então foi nipple. Beleza. That's your nipple? E aí a mulher, né, ela ficou assim meio que sem graça, né? Aí o marido dela já me olhou estranho e o Mr. Jim, que é o meu pai lá, falou assim, No, he didn't say that. No, he didn't. He's Brazilian. E que eu acho que piorou, né? Aí ficou nisso aí. Aí no final ele falou assim, no, nephew, Rodrigo, pronunciation, nephew, okay? And then I couldn't use Portuguese. Eu não tinha português, né? Como é que eu ia usar o português lá? Ninguém falava português. Então como é que eu ia explicar, né? Podia ser pior, devia ter dito assim, ó. Oh, it's incredible. Your nipple doesn't stop running around. It's crazy. E esse foi o meu micão lá. Eu lembrei de um miquinho meu aqui também. Eu não preciso do microfone, tô com o microfone aqui. Não, um mico que eu fui num evento do Google, eles estavam apresentando também nos Estados Unidos, e eles estavam mostrando coisas de VR, né, de virtual reality. Então eu coloquei uns óculos e eu via o fundo do mar com aqueles óculos, assim. E daí o cara me fazia perguntas, what's beside you? What can you see now? E aí ele pedia pra eu ir descrevendo o tempo inteiro. E aí uma hora ele falou assim, what are you stepping on? E eu pensei, step on? Que phrasal verb é esse? Eu não sei o que é step on. O que é step on? E deu, sorry? Ele, louder, né? What are you stepping on? E eu disse, droga, não tá explicando. E eu fiquei com muita cara de besta. Assim, tipo, e eu só fiquei tipo assim, Aí até que uma amiga minha que tava junto comigo falou, under your feet. What do you see under your feet? Ah, tá, não era um phrasal verb. Era
em que eu tava pisando, literalmente. Nossa, aquilo ali, sabe quando dá um calor, assim? Nossa, que vergonha. Porque eu paguei de louca, né? Porque sabe o que acontece quando a gente fala inglês bem e a gente não entende uma palavra, as pessoas não entendem que tu não entendeu. Isso. Porque elas não imaginam que tu não saberia aquilo, entendeu? Coisa, Ninguém escapa. Não, deixa eu só falar, tem um aluno meu, passou uma muito boa, assim, ele se levantou, teacher, I'm going to Mij. Aí eu olhei assim pra ele. Vai aonde? Quer dizer, eu entendi, mas eu tava com aquele choro dentro, assim. Eu disse, I'm sorry. I'm going to Mij. Todo mundo se olhou assim. Uma menina lá do campo. Assim. Eu falei, I'm going to pee. But just say, I'm going to the toilet. And, ok. Eu falo I'm going to Mij até hoje, porque eu achei maravilhoso. Devia ser I'm going to Mij. Devia ser. Eu falo até hoje, what a caller. Isso é uma regra entre professores de inglês. Todo mundo fala um troço abobado assim, né? Só uma última, assim, né? Porque a gente fala, né? Essa experiência que a Karina teve, que é... Né, aquele momento, assim, a gente já fala inglês, todo mundo é fluente, e quando chega uma pergunta pra gente, você não entende, aí a sensação de culpa é muito maior, né, no professor, é muito maior, que a gente fica, eu sou professor. Fui para os Estados Unidos agora, em fevereiro, com a Nathalie pela primeira vez, e aí quando a gente estava saindo dos Estados Unidos, eu comprei, na verdade a Nathalie comprou um pote de pimenta. E aí eu já vou com aquelas perguntas, né, na mente, né? Você tá levando alguma coisa pontiaguda? Tem arma, faca? E aí a moça me perguntou assim, ó... You have any season? Eu sei o que é season. Season é tempero. Mas eu entendi scissors. Porque é o que eu já tô... Scissors é tesoura, alguma coisa pontiaguda, eu tô no aeroporto. Eu fiz toda a ligação. E eu falei com ela, no, there are no scissors. Aí ela repetiu, no, the season. Eu falei, yes, there are no scissors. E a Nathalie já endoidando, você não tá entendendo o que ela tá falando, não? Eu falei, é tesoura, não tem tesoura aqui. Aí ela falou, ó, você vai ter que abrir sua mala. Aí a gente abriu a mala toda, aí ela fez assim... Ela falou, season! Vai depois, né? Cara, que loucura isso. Vocês têm alguma situação engraçada aí? Pode ser com o aluno também, algo? Tem? Não vai ser tão engraçado quanto... A gente ri bastante, não é? A gente finge que a gente achou engraçado. Tá bom. Bom, a minha situação... Eu tava em Miami com meus pais, isso faz muitos anos, eu acho que eu era adolescente. E aí meus pais sempre me colocavam pra eu falar, porque, né, estudou em colégio americano, vai lá, fala você, vamos fazer valer o dinheiro, gasto. Então eu sempre falava, mas eu sempre fui muito tímida, então eu tinha muita vergonha de falar. Aí um belo dia a gente parou no posto de gasolina para abastecer o carro. E nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Você mesmo abastece, você pede lá para liberar a bomba, abastece e depois vai pagar. Só que eu não sabia que era assim que funcionava. E aí meu pai falou, vai lá, pede para liberar a bomba. Tem um detalhe, em Miami, você não precisa saber falar inglês. Você pode falar português, espanhol, uma mistura, um portunhol, mas inglês não é necessário. Tem muito imigrante, tem muitos sotaques variados. Então, voltando à história. Meu pai falou, vai lá, pede pra colocar, sei lá, nem lembro. Pede pra liberar a bomba. Aí eu fui já meio tensa, assim. Aí eu falei, excuse me, can you... The pump. Eu aprendi a falar pump. Beleza, ele não falou nada, liberou. Aí enchemos a gasolina, aí meu pai falou, volta lá, pergunta quanto foi. Aí eu, excuse me, how much? $10. Aí eu fiquei olhando assim, what? $10. I was like, oh my God. Aí eu voltei pro meu pai, pai, por favor, me ajuda, eu não tô entendendo o que ele tá falando. Aí ele voltou lá e o moço, how much? Meu pai, how much? Ele, $10. Aí a gente foi entender que eram $10. $10. $10. Qual a moral da história? Você não precisa ser fluente pra se comunicar em Miami. Não. Tipo... E agora vocês riem. Obrigada. Eu lembrei de uma de viagem também. Assim, a primeira vez que fui para os Estados Unidos, eu abraçava todo mundo. E aquela coisa que a gente tem aqui no Brasil, de tipo, a gente dá um beijinho ou 2 beijinhos na pessoa.
eu cheguei lá e assim, vou pelo certo, vou dar 3 beijinhos. E eu, na via das dúvidas, eu dava 3 beijinhos, abraçava assim, apertado, dava 3 beijinhos. E as pessoas ficavam duras, eu não entendi o porquê. Aí depois eu me dei conta que pra estudar uma língua a gente precisa estudar a cultura também. E não se dá beijinho nos Estados Unidos se você não conhece a pessoa direito. Exato. E nem Então, manda kisses and hugs. Nem cara, manda e- kisses and hugs se você não conhece muito bem a pessoa e não tem intimidade com ela. Então, estudar uma língua também é estudar a cultura daquela língua. Independente de onde seja. Falou bonito.